acredita nisso, diga amém. Eu tenho um texto que eu quero conversar com vocês aqui hoje, que está no livro do profeta Isaías. Isaías, glória a Deus. Nós celebramos aqui nessa casa o privilégio que temos de poder ter uma Bíblia, ler uma Bíblia, carregar uma Bíblia. Há países em que o Evangelho é proibido, a Bíblia está sendo proibida, e nós reconhecemos a bondade de Deus em termos a palavra do Senhor em nossas mãos e podermos viver essa palavra. Isaías capítulo de número 9 é o texto que eu quero ler com vocês. Eu leio com vocês a partir do versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, e você diz amém. Tome o seu assento, empreste a sua atenção. Glória a Deus. Pastor Wagner, pega uma cadeira, o pastor Wagner, põe ele sentadinho ali perto do pastor Daniel, pastor Ronaldinho, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu dar uma instrução antes de eu começar a falar hoje. Semana que vem, eu vou fazer de tudo para consertar algumas coisas aqui na igreja, na próxima semana. Tenho um desejo no meu coração muito grande, de na próxima semana, a gente ter conseguido concluir muitas coisas que estão ainda por serem concluídas. Mas como a gente sabe que no próximo domingo é o dia D, é um dia que nós estamos nos preparando espiritualmente para o próximo domingo, e eu vou lhes dizer uma coisa sem medo de errar: o que Deus vai fazer no próximo domingo já vai começar a refletir nessa quinta-feira. Tem fé para isso? Como nós estamos, eu estou falando isso porque essa semana toda nós estaremos em jejum, pedindo ao Senhor que nos dê a graça do próximo domingo. Então, o próximo domingo, como é um dia especial e que a gente vai lançar o propósito evangelístico de trazer mais pessoas, se eu puder lhe dar um conselho, é que você se adiante em vir para cá no próximo domingo. Você podendo, chegue aqui no próximo domingo, quanto mais cedo você puder, para que você consiga achar um lugar e para que você consiga estacionar o seu carro. A segunda coisa que eu vou lhe dizer é que no próximo domingo, nós não vamos permitir que você marque o lugar. Por quê, pastor? Porque é uma multidão de pessoas que vão vir para cá, e a gente já espera ter jovens sentados no altar, pessoas espalhadas por todos os lugares da igreja. Então, nós vamos pedir que você não marque o seu lugar no próximo domingo, para que quem for chegando, vá arrumando o lugar e vá se sentando. Há um monte de gente que está triste comigo, porque tem pessoas que marcam lugar, e eles vão ficando tristes comigo, que nem marquei nenhum lugar. Imaginem vocês. Amém, pessoal? Meus queridos e eternos irmãos, uma vez mais estamos diante da presença do Senhor, bem como de sua palavra. O texto do profeta Isaías, no capítulo de número 9, não é nada mais, nada menos do que uma profecia a respeito da vinda ou do nascimento de Jesus Cristo. É importante dizer-lhes que não existe em todo o contexto veterotestamentário é o Velho Testamento, não existe em todo o contexto veterotestamentário um profeta que profetize tanto a respeito de Jesus como o profeta Isaías. O profeta Isaías vai profetizar o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14: a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será Emanuel. Isaías vai profetizar quem ele vem e o seu propósito, que é o capítulo que nós lemos aqui hoje. Isaías vai profetizar a Jesus sendo estendido na cruz do Calvário, quando disse que
nele não se viu beleza e nem formosura alguma, na verdade o texto não está atribuindo que Jesus não era bonito, mas a dor do Calvário, que transfiguraria a sua face. É importante dizer que Jesus, ele é a revelação de Deus na terra. É importante dizer que todo o Antigo Testamento, e eu preciso repetir isso de maneira categórica, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Se você ler os 39 livros do contexto veterotestamentário, você vai ver que de Gênesis a Malaquias, Jesus está sendo apontado. O Antigo Testamento, ele não é nada mais, nada menos do que uma seta. O Antigo Testamento não é nada mais, nada menos do que um apontamento. O Antigo Testamento não é nada mais, nada menos do que os profetas falando que ele viria, mostrando que de fato ele era o Senhor quem estava por ser ou por chegar e cumprir a sua missão. É importante dizer que a maioria das pessoas que estão na igreja, ou boa parte das pessoas que estão na igreja, para que eu não generalize aquilo que eu estou dizendo, não sabem de fato quem é Jesus. Se eu perguntasse para a maioria das pessoas quem é Jesus, a explicação destas pessoas seria uma explicação trivial. Gente, não deixa esse vídeo não, troca para mim por favor, porque cada vez que ele apagar e voltar de novo, minha mente dá um apagão, e aí eu volto com ele. Se eu estou de costas e vejo, imagina você que está de frente. Então, troca esse vídeo. Meu medo era isso, era esse corte e ele voltar. Então, se tem esse corte, tira ele e coloca aquele outro mesmo, que fica só girando sem parar. Eu tenho déficit de atenção, qualquer coisa. Quando eu vejo, vocês veem eu chamando minha atenção do povo lá fora, é porque meu cérebro trava, gente. E essas coisas vão travando meu cérebro, porque eu tenho déficit de atenção. E aí quando trava o meu cérebro, para eu lembrar o que eu estou pregando, é melhor eu pedir para parar, porque senão eu vou ficar toda hora assim, ó, cortou de novo, cortou de novo, cortou de novo. Isso não é só déficit, mas é uma loucura também. Se eu perguntasse para a maioria das pessoas que estão aqui nessa casa, ou para a maioria das pessoas que estão na igreja, quem é Jesus, a maioria das pessoas teriam uma explicação prática. A maioria das pessoas falariam de maneira rasa a respeito de quem de fato Jesus Cristo é. O Evangelho de fato está sofrendo mutações. A gente tem que assimilar e a gente tem que assumir que o Evangelho de hoje não é parecido sequer com o Evangelho de alguns anos atrás. Quem concorda com isso, diga amém. Ora, então parece que tem um consenso aqui entre nós outros. O Evangelho, embora a pregação do Evangelho não tenha mudado, parece que o Evangelho muda a cada tempo em que os tempos se passam. De maneira que eu gosto da expressão de um autor americano que eu li essa semana em minha sala, que ele diz que o grande desafio do cristão é encontrar o Evangelho dentro dos Evangelhos. Eu vou dizer isso, o grande desafio do cristão parece ter se tornado encontrar o Evangelho dentro dos Evangelhos. E por quê? Porque estão querendo adaptar um Cristo, estão querendo criar um Senhor para esse movimento do Evangelho que nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu queria que você não se chateasse com o que eu vou lhes dizer, mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele não é muito querido aos nossos ouvidos nos tempos de hoje. E o Cristo do Evangelho, eu vou repetir isso, o Evangelho não é muito querido nos nossos ouvidos nos dias de hoje. E o Cristo dos Evangelhos, e não desse Evangelho, ele não seria uma figura muito bem querida nos nossos dias. E por quê? Porque o grande desafio midiático, a grande influência que nós temos sofrido por parte da mídia, é a desconstrução da imagem desse Jesus que nós temos. A HBO, por exemplo, tem uma série a respeito de Jesus, e na série que a HBO tem a respeito de Jesus, estão querendo mostrar um Jesus social, um Jesus que se aproxima dos enfermos para auxiliar nas suas enfermidades. O Jesus da HBO
é um Jesus socialista, que se preocupa com causas humanitárias. É um Jesus que se aproxima dos enfermos para colocar um paninho e auxiliá-los na sua enfermidade. Ele é um Jesus que se aproxima do pobre para auxiliar o pobre na sua pobreza. Ele é um Jesus que se aproxima do pecador, não para denunciar o seu pecado, mas ele é um Jesus que se aproxima do pecador para fazer com que o pecador se aceite, se sinta aceito, mesmo diante da sua má conduta. Eu não sei se você tem percebido isso, mas essa indústria hollywoodiana, a cada tempo que passa, tenta desconstruir a imagem de Jesus. E nessa igreja frágil, nesse século da igreja frágil, em que as pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada, em que as pessoas mergulham em movimentos, mas não sabem quem está por trás do movimento, em que as pessoas se atiram diante de coisas que estão acontecendo, sem perceberem, sem se questionarem. Tem uma doutrina, tem uma base teológica, tem um propósito que está alinhado à palavra de Deus. Eu preciso te dizer isso: tudo aquilo que acontece no meio cristão, evangelho, gospel, como você preferir chamar, que não se encaixa no padrão das estruturas bíblicas teológicas, pode ser bacana, pode juntar multidão, pode fazer o povo chorar, mas se não se encaixa nas doutrinas da palavra de Deus, é como algo que passa, é como palha que pega fogo. O fogo aparece, mas some. A coisa se movimenta, mas não traz transformação. Essa igreja frágil tem assistido de camarote e aceitado a desconstrução desse Jesus. Você acha de verdade que Jesus seria aceito nos dias de hoje? Pois embora a pintura que fazem dele em um quadro seja a pintura de um Jesus socialista, que só dizem que ele disse venha como estás, mas se esquecem que de fato ele implantava uma nova cultura, uma nova vida para aqueles que se aproximavam dele. Se acha que esse Jesus seria aceito? Se acha que a pregação desse Jesus seria aceita nos dias de hoje? Quando ele abre a boca e ele diz assim: olha gente, o caminho é estreito e a porta é apertada. Se acha que essa mensagem que sai da boca de Jesus seria aceita? Você acha que a mensagem que ele diz assim: olha, se o teu olho te faz pecar, então arranca o teu olho, ela seria aceita nos dias de hoje? Você acha que a mensagem de se o teu irmão te fez alguma coisa, te bateu na tua face, então entrega o outro lado para ele? Se tu sabes que alguém tem alguma coisa contra ti, ou seja, não tenho nada contra o cara, então deixa a tua oferta, volta pelo caminho que tu veio e vai lá se consertar com o teu irmão. A mensagem desse Jesus não seria aceita, infelizmente, porque nós estamos vivendo um tempo da teologia edomista. O que é isso? O homem sendo o centro de todas as coisas, o prazer do homem sendo o cerne do evangelho. E deixa eu te falar uma coisa, eu sei que seria mais popular pregar aqui hoje que você vai ser feliz. Eu sei que seria mais popular pregar aqui hoje: Deus vai te dar vitória, levanta a tua mão, porque o diabo está caindo, e você vai vencer, e você vai conquistar, e você vai prosperar. Ora, teriam pessoas carregando cadeiras na cabeça, e eu acredito em tudo isso. Então essa mensagem desse domingo não é uma mensagem para fazer você carregar a cadeira na cabeça, é uma mensagem para você olhar para o evangelho e dizer: eu preciso conhecer o Deus do evangelho, e eu preciso saber quem é o Jesus do evangelho. Porque esses dias eu vi um humorista, e não há coisa, e desculpa o que eu vou dizer, é essa a imagem do evangelho. Porque quando um humorista consegue interferir na teologia da igreja, é porque o evangelho de fato se tornou uma piada. Então ele não tem que estar mais na boca de profetas, ele tem que estar na boca de humoristas. Porque eu vi um humorista essa semana criticando o R.R. Soares, porque parece que o R.R. Soares falou sobre o inferno. E aí esse humorista, que é um dos mais vistos do Instagram, ele vira e ele diz assim: olha, essa mensagem precisa ser atualizada. E você sabe o que mais dói? É ver um monte de cristão dando like.
Eu concordo. Você sabe por quê? Porque ele estava falando sobre o inferno. Então é melhor a gente não falar de inferno, porque o inferno não é um assunto popular. É verdade, ele pode não ser um assunto popular, mas ele é um destino para aqueles que escolhem a popularidade. Pastor, aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar nesse Jesus que é o Jesus da Bíblia, que quer se relacionar com você e que quer transformar o seu modo de viver. Não, eu quero liberar essa palavra de novo. Eu estou profetizando. A mensagem do Evangelho não é mamão com açúcar, não é doce. A mensagem, o Jesus da Bíblia não é esse ser tão alegórico e tão light, não. Ele é um Jesus duro, é um Jesus que fala de um caminho estreito, de uma porta apertada. É um Jesus que diz: aquele que não negar a si próprio nunca vai alcançar o reino dos céus. É um Jesus que me chama para uma vida de negação. É um Jesus que transforma a conduta daqueles que andam. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que está na hora de eu entender: o caminho é estreito, mas é por ele que eu quero andar. A porta é apertada, mas é por ela que eu vou passar, porque eu tomei uma decisão. Qual é a decisão? Eu quero conhecer esse Jesus, e eu quero prosseguir em conhecer esse Jesus. Eu quero me relacionar com esse Jesus, e eu quero que esse Jesus se relacione comigo. Mas a primeira cláusula do relacionamento é: sem santificação ninguém verá a Deus, porque o pecado vai te afastar dele. Então, se o pecado me afasta dele, eu escolho o caminho estreito, a porta apertada. Eu escolho o caminho mais difícil, eu escolho o caminho mais trágico, eu escolho o caminho do prejuízo, porque eu quero me relacionar com esse Jesus. Tem alguém que quer se relacionar com esse Jesus? Então entendo o que eu vou lhes dizer. Eu não estou falando sobre uma fé, eu não estou falando contigo sobre um encontro, eu estou falando contigo sobre um relacionamento. Aqueles que gostam de anotar mensagens, anote o que eu vou lhes dizer. Ou você é um cristão em tempo integral, vou dizer isso aqui de novo: ou você é um cristão em tempo integral, ou você é uma farsa. Como é que é? Não existem cristãos de meio período. Ou você é um cristão em tempo integral, ou você é uma farsa. E o que eu estou profetizando é que se tu entrou aqui uma farsa, você vai dizer: tenha misericórdia, Senhor, porque eu quero ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Por que Deus tem nos apertado? Porque a vinda do Filho do Homem está certa, está para acontecer. E o evangelho que Jesus prega não é um evangelho tão popular como aqueles que estão aqui hoje esperam dele. Por quê, pastor? Porque Jesus, por exemplo, ele está muito mais preocupado com crescimento que conforto. Pode olhar para o evangelho. Jesus está muito mais preocupado com santidade do que com prosperidade. Ache Jesus dentro desse evangelho. Você vai perceber que ele está muito mais preocupado com sacrifício do que com egoísmo. E todas as vezes que eu me afasto disso, pessoal, eu estou me afastando do Cristo do Evangelho. De maneira que eu vejo que tem um monte de gente que ama vir à igreja, mas infelizmente não se tornou igreja. E talvez você está aqui há 5, 10 anos fazendo sombra, porque você ainda não é aquilo que Ele quer que você seja. E o detalhe é, quando você olha para dentro de si e diz assim: eu não sou ainda o que Ele quer que eu seja, porque eu vivo esse conflito dentro de mim. Eu me pego de vez em quando fazendo o que não era para fazer, pensando no que não era para pensar, irritado com o que não era para me irritar. Essa semana mesmo eu disse que quando eu vejo as imagens da guerra na Ucrânia, de vez em quando a sensação que dá no meu coração é: tomara que esse Putin morra logo. Tenta entender o que eu vou dizer. De vez em quando essas coisas passam pela nossa cabeça. Então nós estamos em um avanço na direção de melhorar. Mas o problema é que a igreja sentou-se diante, eu vou dizer, do conformismo. Nós não queremos mais mudar. Para a gente está bom. Para a gente está bom ser esse cristão de meio período, porque nós não nos lembramos que o salário desse cristianismo vai ser a negação de Cristo diante do seu trono. E escute, eu prefiro ser rejeitado pelos homens aqui da terra para ser aceito pelo Deus que está no céu.
Não, vou falar de novo. Talvez você esteja sendo rejeitado por pessoas porque aceitou a Jesus e a tua vida está mudando. E eu quero dizer a você: continua assim, porque é melhor ser rejeitado pelos homens aqui de baixo do que pelo Deus que está governando tudo lá de cima. Não, eu vim dizer para alguém que está aqui hoje: pastor, desde que eu tomei a decisão de vir para a igreja, fui abandonado pelo meu namorado, fui abandonado pela minha namorada, fui abandonado por amigos, fui abandonado por parentes, fui abandonado por pessoas que eu achava que me amavam. Eu vou te dizer, é melhor que os homens daqui virem as costas para você do que o homem de lá virar a face para você. Nós não estamos em um concurso de popularidade, nós estamos vivendo o Evangelho. O Evangelho é transformação diária. Doa quem doer, agrade a quem agradar. A Bíblia diz que nós não vamos agradar a dois senhores: ou nós agradamos o Senhor da terra, ou nós agradamos o Senhor dos céus. E eu profetizo que o nosso desejo vai ser agradar o Senhor que está no céu. De maneira que eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você pode receber hoje. Aqueles que viram as costas para você serão os mesmos que amanhã vão te acompanhar, vão dizer: você tinha razão, vão pedir oração para você, serão curados através da sua mão, serão libertos através da sua unção, serão salvos através da sua transformação. Eu profetizo para alguém que está dando glória a Deus ou aleluia: o início é rejeição, mas daqui a pouco você vai ter seguidores que vão andar atrás de você e vão dizer: ele mudou, eu vou mudar. Ele foi curado, eu vou ser curado também. Ele foi liberto e a minha vida vai ser liberta. Quem virou as costas para você hoje, amanhã vai te seguir, porque vai ver o que Deus fez para a tua vida. Quem acredita nisso, levante a mão, libere um grito de glória a Deus e aleluia. Queria que você entendesse isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas infelizmente o Evangelho está criando um Deus que se parece com a gente, um Deus que se adapta a gente, um Evangelho que se adapta a gente. Tu pode me ajudar a pregar uma vez? Diga para essa pessoa que está do teu lado se a tua expectativa, diga que o Evangelho se adapte a você. Diga: você está muito enganado. Você sabe o que eu tenho percebido essa semana? Existem assuntos, escuta o que eu vou te falar. Existem assuntos que eu já reconsiderei em minha vida. E antigamente eu pensava que pelo fato de eu ser aquilo que o pessoal chama de quadrado, que na verdade as pessoas estavam com a razão. Eu vou te mostrar, por exemplo, um assunto que eu já reconsiderei: música. Antigamente qualquer música que não era cantada na igreja, para mim era o diabo que fez e acabou, é Satanás. Aí eu aprendi um negócio que, assim, pastor, você não acha que você tem que considerar os filtros? Você não deve observar? Embora não seja uma conduta da minha vida e que você não vai me pegar ouvindo uma música, vamos considerar isso. Mas você vai ver os jovens não estão cantando aquilo que eles filtraram. Eles estão cantando aquilo que todos cantam, e Deus tem que me entender. Tu está pegando o que eu estou falando? Vamos considerar alguns assuntos. Roupa. Antigamente, eu, até conhecer o pessoal, eu não usava bermuda, por exemplo. E aí, só para jogar futebol, ou então algum lugar assim que eu ia de short. Mas todo lugar que eu estava na minha vida, eu estava de calça. De maneira que até hoje, acreditem nisso, quando eu encontro com um membro da igreja, eu estou de bermuda, a minha sensação é que eu estou meio nu, sabe? Fico me sentindo como se ele estivesse me olhando e me julgando. E eu sei que não tem nada a ver. Mas vamos considerar, eu reconsiderei, eu entendo isso. E é óbvio, claro que não é pecado usar uma bermuda. Mas a gente deixa isso e as pessoas perdem os filtros. Por que, pastor? Porque não tem problema a mulher colocar uma calça, concordo com isso. Não tem problema o homem usar uma bermuda, concordo com isso. Mas aí você vai ver o decote está aqui. Não, Deus tem que me entender. A música fala palavrão e a gente canta, mas na hora do palavrão a gente pula. A música fala de adultério e a gente está cantando. Por quê? Porque a melodia é legal, porque está tocando no TikTok. E Deus tem que entender: não, Deus não vai se adaptar à minha vida, é a minha vida que tem que se adaptar a esse Deus.
O detalhe é que nós estamos à procura de um evangelho que diz assim: vem como é que você está e fica do jeito que você quer. E eu concordo, venha do jeito que você está, mas você vai ficar do jeito que Ele quer. Venha do jeito que você está, você é bem-vindo, mas permita-se ser alcançado pela graça desse Jesus que vai te deixar do jeito que Ele sonha que você seja. Eu não estou entendendo, pastor, não é o evangelho que tem que se adaptar à minha vida, a minha vida que tem que se adaptar ao evangelho. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o criador de todas as coisas, Ele fez primeiro, veio antes, Ele existe desde a eternidade. Eu não estou entendendo, pastor, aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar aqui. Nós precisamos quebrar essa imagem do Jesus histórico, que essa teologia progressiva está tentando criar-nos nos últimos dias, que é um Jesus que está se assimilando e andando com todo tipo de pessoas. Ele pode andar, pode. Qual é o propósito? Transformação. Ele aceita, a gente aceita. Qual é o propósito? Mudança. Pastor, o que você está pregando aqui hoje? Eu estou pregando que não é o evangelho que vai se adaptar a Ele, não é a minha vida. Aliás, não é o evangelho que se adapta à minha vida. Não é porque eu acho que não está errado, que não está errado. Por quê? Porque as escrituras vieram antes, e aqui eu tenho uma palavra. Você já viu o que as escrituras dizem? A Bíblia diz assim: olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Você sabe o que está querendo dizer esse texto? Está querendo, as coisas podem evoluir, os caminhos podem evoluir, as igrejas podem evoluir, mas o evangelho vai ser o mesmo, a palavra vai ser a mesma. O que está escrito aqui serve para os séculos dos séculos. Quem entende isso, libere um grito de glória a Deus. Você sabe por que nós achamos que Deus tem que se adaptar a gente? Porque nós achamos que estamos dentro de uma prateleira, e o diabo e Deus estão disputando a respeito da gente. É por isso que as nossas orações, de vez em quando a gente ameaça a Deus dizendo assim: Cadu, se Deus não fizer, eu estou abandonando a igreja. E Deus está olhando dizendo: meu filho, quem precisa de mim é você. A gente está num lugar muito importante. O evangelho hedonista, que coloca o homem acima de tudo, faz com que a gente se sinta acima do próprio Deus. A gente quer que Deus mude os seus preceitos para nos agradar. Senhor, se o Senhor não me quiser desse jeito, então o Senhor não vai me ter. Meu querido, quem precisa de Deus é você. Quem precisa de salvação somos nós. Quem precisamos de Deus somos nós. Alguém concorda com o que eu estou falando aqui, gente? É besteira o que eu estou falando com vocês aqui? Pastor, eu acho interessante dizer isso, porque nós temos uma igreja jovem. Eu sou um pastor jovem, corintiano roxo, tatuado, que gosta muito de rir, de contar piada, que gosta de comer churrasco, de bater papo com o pessoal, jogar uma tranca e dar pau nos meus patos aqui da igreja. Mas eu entendo o que eu vou te dizer. Nós podemos fazer tudo isso com Deus sendo glorificado na nossa vida. O que eu estou falando para você aqui hoje não é outra coisa senão essa. Permita que Deus olhe para o teu caráter, permita que Deus olhe para as suas escolhas, permita que Deus olhe para a sua playlist e entenda assim: olha, eu estou fazendo uma playlist aqui, mas eu estou preocupado em saber, essa playlist agrada a Deus? Eu estou fazendo uma seleção de filmes aqui e estou preocupado, será que essa série que eu estou assistindo agrada a Deus? Será que esse filme que eu estou assistindo, qual é a minha preocupação que eu estou querendo colocar dentro do seu coração? Essa preocupação, a preocupação de falar: Deus, o Senhor tem um espaço na minha vida, e tudo que eu faço eu tenho a preocupação de saber se vai te agradar ou se vai te desagradar. Esse sentimento de zelo que o diabo tem tentado tirar da igreja. A gente entra na igreja para que Deus nos agrade, mas eu estou profetizando hoje, em vez de entrar na igreja para que Deus nos agrade, eu vou sair da igreja para agradar o coração desse Deus. Nesse evangelho tão adaptável, nesse evangelho tão louco, diante de tantos problemas, eu me lembro de Jesus chegando no cimo do Monte Hermon, e eu vou correr aqui. Eu me lembro de Jesus chegando no cimo do Monte Hermon, olhando para os seus discípulos e perguntando para eles: que dizem os homens que sou? Aí os homens se levantam para responder respostas triviais, como a maioria das pessoas que estão aqui saberiam responder, porque só tem uma maneira de você responder isso de maneira profunda. Qual é, pastor? Conhecendo as escrituras e se relacionando com o Deus das escrituras. Eu vou dizer de novo, só tem uma maneira de você responder isso de maneira profunda: conhecendo as escrituras. Tem gente que já leu 50 tons de cinza 3 vezes aqui, já leu o Kama Sutra 5 vezes,
mas nunca leu a Bíblia. Eu lembro de um amigo meu que falou: estou lendo o Código da Vinci. Eu falei: já leu a Bíblia, irmão? Ele falou: não, mas eu resolvi estudar esses assuntos polêmicos. Eu falei: tu não conhece nem a Bíblia, está querendo polemizar o quê? Tem gente que já leu todos os livros de Augusto Cury, mas nunca leu a Bíblia toda. Aqui, graças a Deus, não tem, porque esse irmão que está do teu lado, se ele tem mais de 6 anos na igreja, já leu a Bíblia pelo menos 5 vezes. Graças a Deus por isso. Não é verdade, irmão? E o irmão ficando amarelo aí fazendo: é, pastor, aleluia. Só existem 2 maneiras de você conhecer a Jesus de maneira profunda e dar respostas que fogem do trivial. Qual? Conhecendo as Escrituras e se relacionando com Deus das Escrituras. E só tem uma maneira de eu conhecer as Escrituras, lendo as Escrituras. E só tem uma maneira de eu conhecer o Deus das Escrituras, dando tempo para o Deus das Escrituras. No final de tudo isso só tem uma maneira de eu responder isso de maneira assertiva, dando tempo a Ele. A cotovela é a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela: quanto tempo você tem dado para Jesus? Provoca ela, pergunta para ela, e por Insta, pergunta para ela. Pergunta para ela, e por WhatsApp, pergunta para ela. Eu não vou nem perguntar Xvideos, porque senão o irmão já está no inferno. Quanto tempo você tem gastado com Cristo, se relacionando com Ele? E deixa eu te dar uma palavra, pelo amor de Deus. Se aqui na terra você não consegue gastar com Deus 1 hora do seu dia, não espere a eternidade para você. Ai, pastor, eu estou correndo muito. Querido, a eternidade não é o teu lugar, porque Deus precisa ter um tempo dentro da minha vida. E deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos que estão mais rechonchudos. Qual é, pastor? Tem gente que diz assim: pastor, eu só não estou bem porque eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Porque tudo aquilo que você estabelece como prioridade, você ganha tempo para fazer aquilo. Pastor, eu não vou na academia porque eu não tenho tempo. Não, você não vai na academia porque a tua saúde não é a tua prioridade. Pastor, eu não leio porque eu não tenho tempo. Mentira, você não lê porque leitura não é a tua prioridade. Porque se fosse a tua prioridade, você estava indo para o trabalho lá dentro do ônibus lendo. Manja o que eu estou falando? Porque se fosse a tua prioridade, você, em vez de fazer um monte de coisa que não vai te dar absolutamente nenhum resultado, você acordaria 1 hora mais cedo para ter resultado na vida. Então entenda, nosso problema não é tempo, nosso problema é prioridade. Você sabe o que eu estou dizendo aqui? Que Jesus não é a tua prioridade. Se você não lê a palavra, se você não se relaciona com Deus da palavra, Jesus não é a tua prioridade. E Jesus está perguntando no cimo do Monte Hermon: o que diz os homens que sou? E os discípulos começam a responder. Uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é o João, uns dizem que o Senhor é o profeta, uns dizem... Aí ele diz assim: não, tudo bem, mas e vocês? Que vocês dizem que eu sou? Aí ele diz assim, Pedro levanta e diz assim: eu sei quem o Senhor é. Por que Pedro sabe? Porque eu me relaciono contigo. E se você se relaciona com o meu Jesus, você conhece quem é o meu Jesus. Não, eu vou falar de novo. O Pedro vai responder: eu sei quem é o Senhor. Os discípulos olham para ele como diz: sabe mesmo, Pedro? Então diz para a gente. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, vou falar de novo para ver se alguém dá glória. Por que Pedro sabe responder? Porque relaciona com Ele. Por que Pedro sabe responder? Porque abandonou as redes para segui-lo. Só sabe responder essa pergunta quem abandonou alguma coisa por Ele. Só sabe responder essa pergunta quem anda com Ele. Só sabe responder essa pergunta quem ama Ele. Só sabe responder essa pergunta quem se relaciona com Ele. Eu estou profetizando. Eu posso profetizar nessa noite? Eu estou profetizando que essa igreja que está sentada aqui na minha frente vai saber responder isso. E quando alguém te perguntar quem foi que te contou, você vai dizer: não, eu me relaciono com Ele, eu ando com Ele, eu acordo com Ele, durmo com Ele, eu ando com Ele, eu abri mão de coisas por causa dEle. É Maia. Eu estou sentindo a presença dEle, porque eu estou sentindo que alguns amigos dEle essa noite vão refazer as suas alianças. Eu estou sentindo que alguém aqui vai reatar as suas alianças de tempo e de dedicação a Ele. O que eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus ou aleluia, é que alguém vai saber responder quem é Jesus. Pedro está dizendo: eu sei quem é o Senhor. Eu deixei a rede porque eu sabia quem é o Senhor. Eu pulei naquele mar porque eu sabia quem era o Senhor.
Eu abandonei tudo porque eu sei quem é o Senhor. Então diz aí, Pedro, quem sou eu? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: nem foi carne e nem sangue quem te deu essa revelação, mas foi o meu Pai que está no céu. Quanto mais eu abro mão, quanto mais eu me relaciono, mais revelações a respeito de quem Ele é eu tenho na minha vida. Quem quer conhecer esse Jesus, levante a mão, libere um grito de adoração a Ele. Levante a mão, cante isso para Ele, diga: eu quero conhecer Jesus. Não, levante a mão bem alto, cante isso para Ele, vai, vai. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tem gente que não consegue nem adorar, segura. Tem gente que eu estou olhando, o cara está sendo crente, tá? Tem gente que a gente olha aqui assim, o cara está assim, ó. Não entenderam o que vieram fazer aqui. Não entenderam quem é esse Jesus. Não entenderam que a Bíblia diz: quando entrares na presença dEle, não entre sem ter o que dar a Ele. Não entenderam que nós temos o privilégio de dar a Ele louvores, ações de graça e adoração. É gente que está sentado aqui, mas está pensando em gente que não veio. É gente que está sentado aqui, mas está pensando em problema lá fora. É gente que está sentado aqui, mas não consegue prestar 2 horas de adoração a Ele, e está querendo dizer: eu vou morar uma eternidade contigo. Eu profetizo que esses demônios que amarram a sua vida, que amarram a sua mente, que amarram a sua espiritualidade, que te lançam em friezas, esses principados dominadores de mente, de coração, de santificação, batam em retirada da tua vida hoje, em nome de Jesus. Você diz que eu sou quem, Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se alguém te perguntar quem é Cristo, a resposta de Pedro é: eu sei quem é o Senhor. Eu só deixei o que eu deixei porque eu te conheço. Eu só coloquei o pé naquelas águas daquele mar porque eu te conheço. Eu só abandonei tudo porque eu te conheço. Eu não estou entendendo, pastor. Quem conhece a Jesus tem coragem de se jogar de cabeça. Eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus e aleluia aqui nessa casa hoje. Quando alguém te perguntar quem é Ele, você não só vai saber falar do que Ele fez, mas vai poder contar do que Ele está fazendo, porque eu estou profetizando pessoas que serão íntimas, 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 íntimas desse Jesus. Pastor, por que eu não estou conhecendo Jesus simples? Porque você preferiu conhecer aquilo que te afasta dele. E tu é tão sem vergonha que está achando que Deus vai te abençoar. Tem gente aqui dentro que ora pedindo para Deus abençoar contravenção. Tu não conhece Jesus, irmão. Tem gente aqui que ora pedindo a Deus para abençoar namoro promíscuo. Tu não conhece Jesus, irmão. Tem gente aqui orando, pedindo a Deus, para Deus abençoar. Ah, pastor, eu estou orando a Deus para que Deus abençoe minha vida. Se a tua conduta não glorifica a Deus, irmão, não tem a bênção dele. De maneira que eu vou te dar uma palavra dura, mas eu queria que você entendesse que Deus só está comunicando isso pela nossa vida porque Ele nos ama. Pastor, qual é a palavra que você tem para a minha vida? Se afaste de tudo aquilo que te afasta dele. Me leva para perto de Deus, é com essa pessoa que eu vou andar. Tira o melhor de mim, é com essa pessoa que eu quero andar. Tem amigos que você se assenta, que tiram o pior de você, que tiram o mais podre de dentro de você. Risca essas pessoas da sua vida. Tem relacionamentos que te levam para perto do pecado. Meu irmão, você acha que Deus quer para você isso? Eu disse aqui a semana inteira, eu vou repetir isso aqui. Descobrir o que Deus quer para a minha vida é um desafio. Mas descobrir o que Ele não quer é muito fácil. Descobrir onde Deus quer que eu esteja é um desafio. Mas descobrir onde Ele não quer que eu esteja é muito fácil. E tem gente achando que vai ter uma vida abençoada, plantando sementes de maldição que contrariam a palavra. Querido, você já parou para pensar que tu está dentro da tua cabeça com um peso gigantesco? Porque daqui a pouco você vai ter que pegar um cálice, comer um pão. E a Bíblia diz que aquele que toma ceia de maneira indigna, toma para a própria condenação. Você sabe o que isso quer dizer? Que no dia do juízo final, Deus vai olhar e vai dizer: lembra daquela ceia que você tomou sem vergonha, você não se consertou, tua vida não mudou a partir daquela ceia.
Você vai ser condenado como um algoz. E tem gente aqui que está pirado nisso. E você sabe por quê? Porque está próximo de coisas que me afastam de Jesus. Mas eu estou profetizando em nome de Jesus, que Ele vai se sentir como sendo o amor da sua vida. Porque quando eu sou apaixonado por Jesus, eu tenho facilidade para renunciar. E eu estou profetizando que Ele volte a ser o centro da sua história, o amor da sua vida. Eu ia falar sobre 3 aspectos da presença de Deus, de quem é Cristo, mas eu só vou falar sobre 2. Em primeiro lugar, Jesus é o centro. Você pode me ajudar? Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: Jesus é o centro. Não procure outra pessoa e diga para outra pessoa, diga: Jesus é o centro. Pastor, por que você está dizendo isso? A Bíblia diz que antes de todas as coisas Ele já estava na eternidade. Pastor, eu conheço um Jesus que existe. De verdade, o meu Jesus não existe. Como é que é, pastor? Eu vim dizer isso e vou repetir: Jesus não existe. Pastor, não fala esse negócio comigo, pastor, porque eu passei minha vida inteira acreditando nele. Vou dizer para você: Jesus não existe, Jesus não existe, Jesus não existe, Jesus não existe, Jesus não existe e Jesus não existe. Como é que é, pastor? Ícaro existe, essa caixa existe, eu existo, esse púlpito existe, esse celular existe, esse papel existe. Ele não existe, porque o que existe é produto da criação de alguém. Ele não existe, Ele é. Não, eu vou falar de novo. Eu não sirvo a um Jesus que existe, eu sirvo a um Deus que é. Como é que é? Eu vou dizer de novo. Eu não sirvo a um Jesus que existe, eu sirvo a um Deus que é. Você sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que ateu louco quer dizer para mim assim: me explica quem criou Deus. Eu vou dizer para ele a seguinte coisa: ninguém cria a criação, ninguém cria o autor, ninguém cria quem existe antes de todas as coisas. Antes do tempo 1, antes do 1 segundo de vida, Ele já era Deus. Eu não entendi, pastor. Ele já estava no céu. A Bíblia diz que Ele já estava sentado como Deus, reinando em glória. Eu não entendi aonde você está querendo chegar. Eu não sirvo a um Deus que foi criado, Ele não existe. Eu sirvo a um Deus que é criador, Ele é. Ei, eu estou sentindo Ele aqui. Eu vou falar mais uma vez: o meu Jesus não existe, Ele é. Vou falar para quem está lá atrás: Ele não existe, Ele é. Eu vim essa noite falar para alguém que está aqui nesse lugar: o mundo está querendo explicações a respeito dele, e Ele não precisa ser explicado. A Bíblia diz: a natureza denuncia a sua criação. Como é que é, pastor? Se eu olhar para o céu, eu sei que Ele existe. Eu não posso acreditar que uma explosão mundial fez com que o planeta Terra ficasse no exato eixo aonde ele pode existir. 2 metros para um lado e ele era congelado, 2 metros para outro e ele não teria o calor, consumiria toda a nossa água. E onde o planeta está? Exatamente no único lugar aonde a vida pode ser estabelecida. Alguém vai dizer: quem colocou lá? Eu sei, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vim falar para alguém que tem glória a Deus e para alguém que tem aleluia. Ele não existe, Ele é. Na palavra de João, Ele é o Logos, Ele é o Verbo. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Derremaia, Urimnaceia. Eu vim falar para você sobre um Deus que está no centro de todas as coisas. O mundo existe porque Ele está no centro do mundo. A minha vida existe porque Ele está no centro da nossa vida. Essa igreja existe porque Ele é o centro dessa igreja. Eu vim profetizar em nome de Jesus: tudo aquilo que tira Ele do centro será removido da nossa história. Quem está comigo, levante a mão para adorar a Ele. Na linguagem de Pedro, quando Pedro sai para pregar no Pentecostes, Pedro vai dizer: Ele é o autor da vida. Na linguagem do Isaías, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Eu vim dizer a você essa palavra: Ele existia antes de tudo existir. Antes do tempo 1, Ele era Deus. Antes de todas as coisas, Ele já era Deus. Ele já estava no centro de todas as coisas. E eu quero profetizar para alguém que estará aqui e tem glória a Deus e aleluia. Está na hora de estabelecer a Deus como sendo o centro da nossa história.
Uma vez Filipe disse para Jesus assim: mostra-nos o Pai. Jesus olhou para ele e disse: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Se alguém te perguntar quem é Jesus, você vai dizer para eles: Ele é o centro. Se alguém perguntar quem é Jesus, você vai dizer para eles: Ele é a imagem de Deus na terra. A virgem conceberá, dará à luz, e o nome dele será Emanuel. A palavra Emanuel é Deus dentro do homem, Deus dentro do barro. Isso significa Emanuel. Quem é Jesus? Jesus é um Deus que acorda, é um Deus que dorme, é um Deus que come, é um Deus que anda. Quem é Jesus? Jesus é um Deus que vê através dos olhos de um homem. Quem é Jesus? Ele é Deus que anda dentro do corpo de um homem. Ah, você não pegou o que eu queria. Miqueias disse: Ele existe antes da eternidade. Nada existia, Ele já estava lá. Pastor, quem é esse Jesus? Esse Jesus é o dono de todas as coisas. Pastor, eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar. Ele é o centro do universo. E vou te falar uma coisa: para Deus nos desprezar seria muito mais fácil. Juliana não me quer, levanto outra. Mas um Jesus que é dono de tantas coisas e é tão grande, Ele ainda quer ser o Senhor, e Ele quer ser o centro da sua vida. Porque quando Deus é o centro da minha vida, todas as outras coisas não significam mais nada. Você sabe qual é o discurso de alguém que tem Deus como no centro da sua vida, Tiago? O discurso de alguém que tem Deus no centro da sua vida é: foi embora, eu não posso perder a Deus. Perdi, eu só não posso perder a Deus. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que no campo o trigo não cresça, eu adorarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Tu ajuda o pastor Patrick a pregar? Diga para a pessoa que está do teu lado: ele vai ser o centro da tua vida. Não procure outra pessoa, diga para outra pessoa: Ele é o centro da sua vida. Ele é o centro do céu, Ele é o centro da terra, Ele é o centro de todas as coisas. E o que eu vim profetizar em nome de Jesus é que o Jesus, quando alguém perguntar quem é Jesus, você vai poder dizer: Ele é o Deus revelado através do corpo de um homem. E por que Ele fez isso? Por amor a mim, por amor a você. Porque nós fomos criados e fomos resgatados por Ele. Eu não estou entendendo. Você sabe essa pessoa que está sentada aí do teu lado? Então, Ele veio por causa dela. Você sabe essa pessoa que está sentada aí do teu lado? Então, Ele resolveu vir à terra por amor a ela. Você nem existia e Ele já te amava. Você nem tinha nascido e Ele já te amava. Sabe por que você está aqui hoje? Pastor, a primeira vez que eu caio numa igreja evangélica. Mas na agenda de Deus já estava escrito que você vinha hoje, que você vinha agora, para Ele dizer para você: eu tenho um plano na tua vida. Desce. Quem é Jesus? Que pena que o tempo não nos espera. Eu não sei se você sabe disso, mas se você não sabe, você vai saber hoje. Um dos motivos pelos quais os romanos começaram a perseguir os primeiros cristãos é porque quando César andava na rua, essa palavra que eu vou falar para você, ela pode ser escrita de dois jeitos. Quando César andava na rua, as pessoas chamavam César de Senhor. Eu disse que chamavam César de... Essa palavra Senhor, ela vem de um original chamado Curios. Curios. Quando se tratava do Senhor, como a gente escreve na língua portuguesa? A gente coloca um S maiúsculo. E se eu fosse falar com você, sim senhor, um S minúsculo. Então havia uma maneira de se reportar a alguém de autoridade, a um senhor, a quem manda mais. Olhavam para essa pessoa e diziam para ela: Curios, de maneira que se reverenciava essa pessoa. A igreja começou a ser perseguida porque os primeiros cristãos da igreja atribuíam a Cristo Curios, no maiúsculo, como sendo o Senhor de todas as coisas. Deixa eu te contar essa. Quando o cego
ouviu falar que Jesus estava por passar por onde ele estava, ele grita: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa palavra Senhor, que Bartimeu grita, é Kurios, com K maiúsculo. Ele está dizendo assim: tu és Deus, e por isso podes ter compaixão da minha vida. A palavra Kurios, com esse K maiúsculo, atribui a alguém a postura de alguém que domina sobre. Quando Bartimeu grita: Senhor, filho de Davi, ele está dizendo para Deus, para Jesus assim: tu és Deus, e eu me submeto ao seu Kurios, ao seu senhorio. Tu não pegou. O leproso de Mateus capítulo de número 8, quando ele desce correndo da montanha, a Bíblia diz que ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. A palavra Senhor, que este leproso usa em Mateus 8, é Kurios. Ele está dizendo: tu és Deus, e porque tu és Deus, tu pode tudo, inclusive arrancar de mim essa imundícia. Porque no Antigo Testamento, se alguém tocar no leproso, fica imundo. Mas no Novo Testamento, quando Jesus toca, ele fica limpo. Vou construir contigo isso. Quando Tomé viu Jesus entrando na casa dele depois da ressurreição, ele disse: se tu és Senhor, se tu és mesmo Cristo, então deixa eu te tocar. A primeira vez que ele diz essa palavra, ele está dizendo: Senhor, como? Tu é um homem, eu sei quem é você. Aí a Bíblia diz que Jesus diz assim: vem cá, Tomé, toca. Aí ele olha para Jesus e diz: Kurios, tu és Deus. Ele está dizendo assim: o Senhor é quem eu me submeto. Não, eu vou dizer de novo, não basta entender que Ele é Senhor, eu preciso entender quem eu sou nessa história. O Bartimeu está gritando: filho de Davi, Senhor, filho de Davi, Kurios, filho de Davi. Ele está dizendo isso, ele está dizendo Kurios, filho de Davi. Ele está dizendo: Senhor da minha vida, eu me submeto a Ti. Ele está dizendo: Tu és Deus a quem eu me submeto. Ele não está dizendo Senhor por um termo técnico, ele está reconhecendo a grandeza desse Deus, e ele está dizendo Senhor, como alguém que está dizendo para ele, ele está dizendo Kurios, ele está dizendo: eu me submeto diante da tua glória. Ele está dizendo Kurios, bem, Davi, Deus de Davi, Senhor da minha vida. Esse Kurios do cego é a quem eu me submeto, quem manda na minha vida. O leproso está caindo de joelho dizendo Kurios. Ele está dizendo Senhor que domina sobre todas as coisas e está acima da minha lepra. O Tomé, quando toca nele, antes de tocar diz: Senhor, se o Senhor é, deixa eu tocar. Aí de repente diz: toca aqui, Tomé. Aí ele olha e diz Kurios. Ele está dizendo: a quem eu me submeto, porque ressurgiu. Eu não estou entendendo, pastor, deixa eu te contar essa história. Quero ver se você vai entender isso, e aqui eu vou terminando. Quando Saulo saiu para perseguir a igreja, ele pega cartas, leia Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que ele vai atrás daqueles que se submetem a um Senhor, Senhor de letra minúscula. O louvor pode ainda esperar um pouco, Senhor de letra minúscula, mas a Bíblia diz que antes de entrar à rua direita, ó Senhor, Kurios, apareceu a Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra
os aguilhões. Aí a Bíblia diz que ele cai cego e ele grita assim: Curios! Sabe o que ele está dizendo? Ele estava dizendo: eu vim te perseguir, mas agora eu me submeto, porque eu sei quem é o Senhor. Se tu não der glória nessa, eu vou embora frustrado. Quando Judas foi pegar Jesus, ele foi com 600 soldados. O que você viu no filme não está certo. São 600 soldados. Judas vai acompanhado de 600 soldados. Joséfo diz: oh, eu amo esse Jesus. Joséfo disse que um dos soldados gritaram no meio do povo: quem é ele? E ele diz assim no meio dos discípulos: eu sou o eu sou. Quando ele diz isso, Judas na traição diz: Curios. E os 600 soldados se dobram antes de prendê-lo. Não, pastor, eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar. Eu estou querendo chegar nisso. Não existe cristianismo sem senhorio. Quando eu falo sobre o Senhor, não é uma expressão atribuída a alguém que temos respeito. Quando eu falo Senhor, eu estou falando de Curios. Alguém que eu pego a minha vontade e digo: se dobra diante dele. Alguém que eu pego o que eu quero fazer e digo: não faço por causa dele. Alguém diante de quem eu submeto o meu temperamento, submeto as minhas reações, submeto os meus mimimis e os meus blá blá blás. Está na hora de entender quem é Ele. Quem é Ele? Ele é Curios, Ele é Senhor, diante de quem a igreja se submete. Eu comecei essa mensagem dizendo: estão querendo criar um Jesus, mas eu vim dizer, eu termino essa mensagem dizendo: Ele não pode ser criado, Ele é. Ele não existe, Ele é. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos e nem se ouviu com os ouvidos um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando alguém perguntar quem é Ele, você vai se lembrar de mim gritando Curios. Você vai dizer: Ele é o Senhor. Ele, quando Pedro diz para ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui eu amarro a mensagem, a gente termina agora. Quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo: eu só abandonei a rede porque eu sei quem é o Senhor. Eu só coloquei o pé para fora daquele barco porque eu sei quem é o Senhor. Eu só abri mão da minha casa porque eu sei quem é o Senhor. Eu não entendi, pastor. Está na hora de nós entendermos por que estamos aqui. Porque Ele é Curios. Por que eu vivo para Ele? Porque Ele é Curios. Ele é o Senhor, e diante dele eu abro mão do que precisar ser aberto, e diante dele eu curvo a minha cabeça, e diante dele eu mortifico a minha carne, e diante dele eu resumo as minhas paixões absolutamente nada, de maneira que eu queria poder responder a Buda hoje, porque Buda buscava por luz, e ele, Curios, disse assim: eu sou a luz desse mundo. Eu queria responder aos profetas das novas religiões que estão buscando a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu termino esta mensagem profetizando: está na hora de nós entendermos isso. Quem é Jesus? Ele é Curios, Ele é Senhor. É por causa dele, é por causa dele, desse senhorio, que eu abri mão do meu pecado. É por causa desse senhorio que eu abri mão das minhas vontades. É por causa desse senhorio que eu abri mão do meu querer. É por causa desse senhorio que eu digo: a minha vida eu entrego a ti. Ei, a minha vida eu entrego a ti. E quando eu entendo isso, eu entendo que o céu entende. O que o céu entende, pastor? A Bíblia diz que quando ele foi assunto aos céus, os 24 anciãos arrancaram as suas coroas e diziam: digno és de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque foste morto e agora vive. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor,
a Ele ações de graças pelos séculos dos séculos. Quem aqui pode reconhecer que Ele é Curios? Quem aqui pode reconhecer que Ele é Senhor? Quem aqui pode reconhecer que Ele é Senhor? Se coloque de pé e adore a Ele. Se coloque de pé e adore a Ele. Se coloque de pé e adore a Ele. Oh! Diga. É o Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu Olha para mim aqui, por favor, enquanto o louvor se encontra, se perder. Quem é Ele, pastor? Ele deve ser na nossa vida Curios. Quando Pedro é perguntado por ele: e você, Pedro? Eu já ouvi vocês me falarem o que a multidão pensa ao meu respeito. Mesmo Ele sendo o Senhor, se preocupa com a opinião dos discípulos. E você, Pedro? Quem você diz que eu sou? E a resposta de Pedro não é pautada naquilo que ele ouviu. A resposta de Pedro é pautada em todas as experiências profundas que ele teve. A melhor coisa do mundo é quando nós sabemos responder ao senhorio dele baseado nas experiências que tivemos. É por isso que eu estou profetizando que está na hora dele ser Senhor da sua vida. Curios. Quando alguém pedir uma explicação, quem é Jesus, você vai saber por que você deixou de fazer o que fazia. Você vai saber por que sua conduta mudou. E não foi por causa de uma religião. Não foi porque o evangelho. Não, é porque eu conheço Ele. E Ele merece ser o Senhor da minha vida. Põe a mão no seu coração para eu orar por você. Feche os seus olhos. Ele precisa ser Senhor. Ele precisa ser Senhor da sua vida. E essa noite eu quero orar por você. Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre essa igreja. E há muitas pessoas que estão querendo tomar o teu lugar na nossa vida. Há muitas pessoas que estão querendo tomar, ó Deus, o teu lugar na nossa história. Há muitas pessoas, ó Deus, que estão querendo tomar o teu lugar dentro dos nossos corações. Há muitas coisas que estão querendo roubar o teu lugar da nossa vida. Mas eu levanto as minhas mãos profetizando que as nossas experiências vão poder dizer quem é o Senhor na nossa vida. E eu quero profetizar, meu Deus, que a partir desta noite Tu serás Curios em nossa vida. O Senhor será o Senhor quem vai dominar sobre as nossas escolhas. Porque entre o pecado e a Tua presença, eu quero a Tua presença. Porque entre a minha vontade e a Tua vontade, eu quero a Tua vontade. Porque a minha vontade pode me levar à morte, mas a Tua vontade vai trazer em mim vida eterna. Eu levanto a minha mão e eu profetizo, Senhor, que essa igreja voltará a se relacionar com o Senhor. Que essa igreja voltará a se dobrar diante da Tua glória. Eu levanto as minhas mãos e eu profetizo que essa igreja vai voltar a se dobrar diante da Tua presença. Eu determino, meu Deus, vida sobre a vida dos Teus filhos. Eu profetizo, meu Deus, que o senhorio do Senhor será estabelecido na vida dessas pessoas, de maneira que eles vão poder dizer: para onde eu irei, se só Ele tem as palavras de vida eterna? O que faremos nós, se só Ele tem os caminhos de vida para a nossa vida? Eu abençoo o Teu filho e a Tua filha, em o nome de Jesus. Amém. Olha para mim aqui.